Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Este requerimento do CDS é, na verdade, um ato de solidariedade para com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma vez que o Partido Socialista, na semana passada, apresentou um requerimento que era, na essencialidade, fundamentado por aquilo que era a ação do Ministério da Defesa Nacional e, chamando o Sr. General-Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, esqueceu-se de chamar o Sr. Ministro e, obviamente, que nós viemos em auxílio do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e complementámos o requerimento. O requerimento do Partido Socialista começa logo na primeira página por contextualizar o seu objeto com declarações que o Sr. Ministro fez nesta Comissão no dia 25 de junho deste ano, em que, e o Partido Socialista cita com rigor, o Sr. Ministro disse que gostava de informar os seus deputados que a Força Aérea Portuguesa, com grande sentido de responsabilidade, disponibilizará, sendo essa a vontade do Ministério da Saúde, meios aéreos para a emergência no âmbito da saúde, ou seja, exatamente aquilo que vai acontecer e, portanto, nada de surpreendente. Surpreendente é a conclusão que depois o Partido Socialista tira, mas já lá iremos. E como é que fundamenta o Grupo Parlamentar do Partido Socialista este requerimento? Primeiro, diz o Partido Socialista, mesmo perante todos os avisos de que muitos dos equipamentos de que a Força Aérea dispõe não poderiam aterrar em heliportos dos hospitais, ainda assim o Governo tomou esta decisão. Ora, o Sr. General-Chefe de Estado-Maior da Força Aérea já explicou que esta primeira afirmação é falsa, mas, como a audição foi à porta fechada, terá a oportunidade do Sr. Ministro de confirmar se esta afirmação do Partido Socialista é verdadeira ou não. Diz o Partido Socialista, prosseguindo, o Governo ignorou e fechou os olhos durante 8 meses e, portanto, eu pergunto se foi o Governo que fechou os olhos ou foi o Partido Socialista que tinha os olhos fechados e não sabia, efetivamente, que a ANAC não era sequer a entidade competente para aferir ou para regular quais é que são os heliportos em que uma aeronave de Estado pode ou não aterrar, desde logo que não tem competência para isso. Seguidamente, o Partido Socialista fundamenta o seu requerimento dizendo o seguinte: veio-se a saber, no entanto, que durante a noite só funciona um helicóptero da Força Aérea Portuguesa, o EH-101, que por causa das respectivas dimensões não pode aterrar em qualquer heliporto hospitalar. Também sobre isso o Sr. General-Chefe de Estado-Maior da Força Aérea explicou que é falso, que pode aterrar de noite e pode aterrar em heliportos de hospitais, mas, volto a dizer, como foi à porta fechada, se o Sr. Ministro nos puder esclarecer sobre esta matéria, se de facto o EH não pode aterrar nos heliportos hospitalares, designadamente no de Braga, se é verdade ou não. Depois dizia o Partido Socialista também, às restantes aeronaves são apontadas um conjunto de limitações. E depois detalha as limitações. Uma delas, diz o Partido Socialista, os hélios do modelo Koala não só não podem operar à noite, outra vez, como têm limitações a sobrevoar cidades por serem aeronaves monomotor, sendo que a legislação europeia civil exige helicópteros bimotores para emergência médica. Ignora o Partido Socialista que a legislação europeia civil não se aplica a aeronaves de Estado e a aeronaves militares e, portanto, o que aqui diz é absolutamente irrelevante, mas serve para montar uma narrativa que é totalmente falsa. Ponto seguinte, diz o Partido Socialista, a situação, como se esperava, tem gerado falhas graves no serviço de transporte aéreo urgente de doentes. E aqui é o ponto mais grave. O Partido Socialista passou à audição do Sr. General-Chefe de Estado-Maior da Força Aérea a dizer que não tinha feito nenhuma crítica ao serviço desempenhado pela Força Aérea, à missão desempenhada pela Força Aérea. E isto é ipsis verbis. Foi o Partido Socialista que escreveu que a situação, como se esperava, portanto, o Partido Socialista não só acusa a Força Aérea Portuguesa de estar a agir de forma incompetente, com falhas graves, está aqui escrito, falhas graves, como diz que já se previa. E, portanto, aquilo que é importante esclarecer aqui é se houve alguma falha grave. Eu não digo falhas graves, eu já nem vou ao plural do Partido Socialista. Eu até pergunto no singular. Houve alguma falha grave? E até desgraduo. Não pergunto só falhas graves. Houve alguma falha no serviço aéreo prestado pela Força Aérea, porque está neste momento, e também por culpa do Partido Socialista, generalizada a ideia de que houve, de facto, falhas neste serviço. E é muito importante esclarecer isto por duas razões. A primeira é pela segurança dos cidadãos. Os cidadãos têm de saber se podem ou não confiar no Estado. E não podem ter um partido de oposição que faz estas acusações gratuitas sobre um serviço que é essencial, que é o serviço de transporte aéreo de doentes. Mas há outra razão para que isto tenha de ser esclarecido. É que estão a pôr em causa a capacidade operacional de um ramo das nossas Forças Armadas. O Partido Socialista disse que houve falhas graves
no serviço de transporte urgente aéreo de doentes, quando este serviço estava a ser desempenhado pela Força Aérea. E o Partido Socialista até dá um exemplo. Diz o exemplo mais mediático aconteceu no sábado, dia 5 de julho, e depois desenvolve toda uma tese que foi aqui desmentida, ponto por ponto, pelo general, chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Ponto por ponto, minuto por minuto. Mas o Partido Socialista depois de fazer esta acusação à Força Aérea e de destratar a Força Aérea, coisa que diz que não fez, mas está aqui escrito para quem quiser ler, vai para a questão mais deliciosa, começando por citar o Sr. Ministro no requerimento, diz: o Sr. Ministro da Defesa Nacional, quando chamado à Comissão para responder a estas questões, pouco ou nenhuma informação nos prestou, quando já antes, no primeiro parágrafo do requerimento, tinha dito qual era a informação que o Ministro tinha prestado, e, portanto, desdiz-se completamente, e diz o seguinte: no entanto, torna-se imperativo, e portanto, e diz o Partido Socialista, e como não deu esclarecimento nenhum, não interessa nada ouvir o Ministro, interessa ouvir o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, e portanto, torna-se imperativo esclarecer qual e em que condições é prestado o serviço da Força Aérea ao INEM, que exigências foram feitas pela tutela, mas depois não quer ouvir o Ministro, quer saber que exigências foram feitas pela tutela, mas não queria ouvir o Ministro, que condições foram impostas, queria saber que condições foram impostas, mas não queria que o Ministro cá viesse, lá saberão porquê, que recursos humanos e materiais tem a Força Aérea disponíveis, que meios foram desviados de outras missões, ou seja, o Partido Socialista não tinha sequer a dúvida que houvesse outras missões que tivessem sido prejudicadas. Disso o Partido Socialista já tinha a certeza. Só queria saber quais foram. Quais foram as outras missões que neste período a Força Aérea não desempenhou para desempenhar o serviço de transporte aéreo de doentes. E conclui, tais esclarecimentos exigem verdade e seriedade, que, como vemos, foi tudo o que o Partido Socialista teve até aqui neste requerimento em todas as citações que eu fiz. O Partido Socialista, se há coisa que fez, foi ser verdadeiro e sério em todas estas extrapolações, em todas estas insinuações, em todas estas acusações, foi de uma seriedade e de uma honestidade que, de facto, só tem em paralelo naquilo com que eu termino, Sr. Ministro. É que fazia isto tudo e achava que podia dizer isto tudo sem ouvir o Ministro. Pois não pode ser, Srs. Ministros. Isto a política tem contraditório e os Srs. Deputados têm, com certeza, todo o direito de, na oposição, colocar estas questões, mas com certeza que o Governo tem todo o direito de as responder, Sr. Ministro, e o apelo que faço é que, pelo bom nome da Força Aérea, mas acima de tudo pela transparência e a tranquilidade dos cidadãos, nos possa esclarecer todas estas questões que o Partido Socialista queria ver esclarecidas, só não queria que fosse o Sr. Ministro a poder esclarecê-las. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, a situação atual resulta claramente da sequência de diversas fragilidades evidenciadas principalmente nos modelos de contratação pública para o transporte de emergência, que tornaram evidente que as escolhas políticas adotadas ao longo dos anos de governação do Partido Socialista produziram resultados aquém do exigido. Quer a IGAS, quer o Tribunal de Contas, por via das recomendações e vistos emitidos, apontaram para a fraca governação em matéria de compras, referentes aos períodos de governação do PS, sobretudo nos ajustes diretos para helicópteros, mas não só, com riscos de falta de fundamentação, transporte e conflitos de interesses. O relatório que ora conhecemos, veja bem o que dizia, e que auditou o período temporal de governação do Partido Socialista, reparem, não somos nós que o dizemos, é o relatório mesmo. Não existem evidências que se tenha acautelado uma adequada e atempada planificação no lançamento dos procedimentos concursais para esta aquisição de serviços. Não se imprimiu a devida transparência na tramitação de procedimentos por ajuste direta, por urgência imperiosa, não tendo fundamentado clara e devidamente a decisão de contratar. Por outro lado, o Tribunal de Contas, embora tenha dado vista à contratação através de ajuste direto de helicópteros, deixou categoricamente um aviso, dizendo que o procedimento resultou da falta de planeamento. Ora, perante esta realidade, o Governo da AD garantiu desde logo uma mudança de abordagem. Lançou o concurso público, apesar do atraso de 2 meses, um concurso que visa dotar o INEM de meios adequados para o tipo de missão e contribui positivamente para a previsibilidade e saúde da operação de emergência. Contudo, não deixando os portugueses desprotegidos e em complementariedade, a 1 de julho de 2025, a Força Aérea Portuguesa prontificou-se a responder a uma carência de meios no INEM, assumindo um papel fundamental no serviço de transporte de emergência médica. Este posicionamento representa, além de mais, o reconhecimento da superioridade técnica, organizativa e humana da Força Aérea, tem vindo a assumir com distinção este serviço, garantindo elevados padrões de segurança e operacionalidade. É uma decisão que, Sr. Ministro, embora acertada,
surge como consequência de anos de inação política e de subvalorização das capacidades do Estado, agora finalmente recuperadas ao serviço da saúde e da vida humana. Sr. Ministro, posto isto, coloco-lhe as seguintes questões. A presente solução alcançada entre o Ministério da Defesa Nacional e o Ministério da Saúde, em complementariedade e transitoriamente, garante e assegura à população portuguesa o Serviço de Emergência Nacional? Qual o número de equipamentos deste tipo que a Força Aérea Portuguesa tem ao seu dispor atualmente? Já agora, Sr. Ministro, creio que seria importante que Vossa Excelência esclarecesse o tempo de transporte do cidadão que deu entrada no Hospital da Covilhã no dia 7 de julho para os hospitais da Universidade de Coimbra, desde que o serviço foi solicitado à Força Aérea Portuguesa. E, se possível, qual o número de missões com intervenção do dispositivo de emergência médica da Força Aérea Portuguesa até ao momento e quantas missões que foram solicitadas à Força Aérea que a Força Aérea não tenha correspondido e por que razão? Sr. Ministro, termino dizendo-lhe o seguinte. Nós, e creio que falo pelo grupo de deputados do PSD, nunca utilizaríamos uma instituição como a Força Aérea Portuguesa como arma de arremesso político e creio que falo também pelos deputados do PSD que a Força Aérea Portuguesa, o serviço que prestou, em que salvou vidas sem qualquer contrapartida, só nos resta dizer uma coisa. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Vitorino. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Senhores Deputados do Partido Socialista, o que o Partido Socialista está a fazer ao utilizar a Força Aérea para combate político é feio. É um mau serviço que prestam ao país. Queria dizer-vos isto desta forma, porque é a forma sentida, como eu acho que a maior parte das pessoas que vivem as Forças Armadas, que sentem as Forças Armadas, nós devemos ter orgulho naquilo que as Forças Armadas têm feito e não pôr em causa aquilo que é a sua missão. Acho que é feio o que fizeram. Qual era a alternativa que propõem? Não concordem com este modelo? Qual é a alternativa que propõem? Voltar ao tempo do Partido Socialista na assistência, no INEM, em termos da assistência no tempo dos 16 ajustes diretos? Era esse tempo? Deixaram o INEM na penúria e depois querem voltar a esse tempo? É isso? Não, lançámos um concurso e sim, recorremos à Força Aérea que tem cumprido de forma excelente a sua missão. E ao contrário do que têm dito, só para fazer esse número, não podem pôr em causa dizer que há falhas graves porque não houve falhas graves. Não podem dizer que há missões que não foram cumpridas porque não é verdade, como já aqui foi dito e já ficou claro e não puseram isso em causa em audições anteriores. Não houve missões que foram canceladas ou adiadas por causa da Força Aérea ter aceito esta missão. Não houve. Não ponham em causa a qualidade ou a quantidade das equipas médicas porque elas são de excelência. Não ponham em causa a qualidade dos helicópteros ou o equipamento que eles têm, porque eles servem muito bem para esta função, como já têm desempenhado ao longo de anos nas ilhas. O know-how que a Força Aérea tem, alguém consegue, do ponto de vista operacional, pôr isto em causa? Como é que é possível dizerem isto? Em 5 dias montaram toda esta operação. Porquê? Porque é ao abrigo do protocolo, Sr. Ministro, é anterior. É normal. Porquê? Porque é uma missão que a Força Aérea se desempenha ao abrigo do protocolo desde 93, Sr. Ministro. Vou corrigi-lo, Sr. Ministro. É desde 93, em 2003, foi a alteração do protocolo. Não há impossibilidade, ao contrário do que repetiram e do que mentiram, não há impossibilidade dos helicópteros aterrarem em diferentes heliportos. Vocês disseram que tinham limitações de voar à noite, de inventar uma série de coisas que não correspondem à verdade. Não correspondem à verdade. O Koala pode operar à noite, pode sobrevoar cidades, tem 37 heliportos certificados. Não responde, como também já ficou claro, não responde à autoridade de aviação civil, como me indica, é da aviação civil. Há outras regras e vocês confundiram tudo e tentaram trocar tudo para baralhar ainda mais, com o objetivo do número político. Não vos fica bem. O Partido Socialista diz que há falhas graves no serviço de transporte aéreo de doentes. Mas que falhas graves? Quando confrontados à frente já não tentam esclarecer, seja o que for, porque já ficam esclarecidos. Não perguntam, porque sabem a resposta. E sabem, isto não é a forma, na minha opinião, na nossa opinião, de fazer política. Eu não quero interromper o Sr. Deputado Luís Dias, tenho todo o gosto em ouvi-lo. Não tenho problema, aguardo. Posso, Sr. Presidente? Muito obrigado.
Eu acho que já ficou claro também aquele episódio que foi utilizado para denegrir. O objetivo era o Governo, mas foi utilizada a Força Aérea para tentar atingir o Governo. E é feio esta forma que foi inventada, nomeadamente naquele episódio da Covilhã, do apoio na Covilhã. Portanto, o que eu acho, muito sinceramente, que nós devíamos estar aqui a fazer, não era a discutir este requerimento do Partido Socialista, que é metade de dose de premissas erradas, a outra metade é a tal amnésia socialista e o esquecimento direcionado que já nos habituaram, que se esquecem da forma que deixaram o INEM. E para dizer que, para terminar, uma coisa muito simples. Nós somos daqueles que temos muito orgulho naquilo que a Força Aérea tem feito. A Força Aérea tem missões, para além das missões de soberania internacionais e nacionais que lhes estão conferidas, tem missões de transporte de órgãos, tem missões de combate a incêndios florestais, tem missões de emergência médica, tem missões de transporte de equipas para um conjunto de equipas médicas, nomeadamente para cirurgias, por exemplo. E, portanto, aquilo que eu queria dizer ao Sr. Ministro é que, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, já fizemos isto ao Sr. General Cartaz Alves, era que dissesse a todos os homens e mulheres que servem nas Forças Armadas que nós temos muito, mas muito orgulho naquilo que eles fazem. Porque a Força Aérea, a missão da Força Aérea é voar para salvar vidas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados. Dou de imediato a palavra ao Sr. Ministro. Faça favor, Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Presidente. Começando só pela complementar resposta ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, eu gostava de dizer que, pelo menos para nós, salvar vidas não é mesmo uma missão secundária. É mesmo a primeira das missões. Salvar vidas é a primeira das missões. E se o Sr. Deputado já agora tiver em conta aquilo que consta do próprio, logo na abertura do site da Força Aérea Portuguesa, naquilo que a própria Força Aérea interpreta como missão primeira, lá lerá que a Força Aérea Portuguesa é parte integrante do Sistema de Forças Nacional e tem por missão cooperar de forma integrada na defesa da República, compete-lhe ainda satisfazer no âmbito, para além das missões internacionais, no âmbito nacional, compete-lhe satisfazer tudo aquilo que tem a ver com o cumprimento do interesse público para satisfação das necessidades das populações. Ora, Sr. Deputado, não há maior satisfação de necessidade das populações do que aquela que, através da ação da Força Aérea, no final tenha como resultado as vidas que são salvas. E, portanto, Sr. Deputado, o equívoco já não é só do seu colega, é também do Sr. Deputado. Dito isto, continuando, vamos cá ver, senhores deputados, vamos aos meios, porque em relação aos meios, o Sr. Deputado José Lá Gonçalves, o Sr. Deputado Bruno Vitorino, eu vou tentar condensar em ambas as respostas. Os meios eu há pouco referi-os, meios de asa fixa e asa rotativa, que voam de dia, voam de noite, com tripulações e equipas de emergência médica altamente qualificadas, mas agora acrescento-lhe outra coisa, Sr. Deputado. A Força Aérea tem o que mais ninguém tem, porque nós estamos aqui a conversar sobre aquilo que é a circunstância normal do transporte de um doente, do ponto A para o ponto B. E se o helicóptero aterra de dia, aterra de noite, em que aeroporto é que o pode fazer? Eu gostava de recordar que se por acaso em Portugal, como já aconteceu no passado, e acontece em tantos outros países, acontece uma catástrofe, que não tem que ser uma catástrofe de grande dimensão, e for preciso transportar em missão também de emergência médica, eu diria 3, 5, 10 pessoas, quem é que acha que o INEM vai chamar? Qual é a única entidade que tem capacidade de transportar essas pessoas? Eu digo-lhe, é a Força Aérea Portuguesa. E é nomeadamente com estes helicópteros, entre outros o EH-101, que pode-lhe transportar até 15 pessoas de uma vez só. Pronto. E até poderíamos depois discutir aquilo que também poderia ter sido discutido, mas enfim não me questionaram, e que tem que ver com infraestruturas críticas, aquelas que nunca foram construídas, porque muitas vezes o problema não é do meio, não é do helicóptero, é saber se o helicóptero pode deixar os doentes onde tem que os deixar para serem tratados com rapidez. E sobre isso esse Governo também está a trabalhar, porque não foi feito no passado, mas gostava de recordar, quando se fala de emergência médica e de que esta não é missão e até de quem acha que só os privados é que o devem fazer, e eu acho que esta complementariedade traz virtude ao setor privado e traz virtude ao setor público, e eu gostava de recordar que neste caso, que é um caso possível, que esperamos não aconteça, como esperamos que não aconteça numa situação de emergência médica, mas só a Força Aérea é que o pode fazer. E vão dizer que isso não é missão da Força Aérea. Isso não é, então a missão de quem? Se mais ninguém conseguir, no caso do naufrágio, em alto mar, ou próximo da costa que seja, de uma vez só,
transportar dezenas de doentes, ou no caso de um terremoto, ou no caso de uma inundação. Então isto é missão de quem? Salvar vidas. É missão da Força Aérea. Mais alguém consegue fazer? Mais alguém consegue garantir? Eu digo, ninguém. Neste número, porque só a Força Aérea tem os meios aéreos possíveis. E, portanto, é complementar, é necessário e ainda bem. Portanto, quando se fala de emergência médica, tenha-se em conta que a emergência médica é um bocadinho mais do que aquilo que a simplicidade de algum debate político que tenha em vista o fim inconfessado, que é o de eventualmente ali atingir um ou outro ministro, pode justificar. Ora, o nosso propósito é maior, o nosso é do interesse público. Por isso, mais uma vez, tal qual o Sr. Deputado fez há pouco, a única coisa que podemos dizer à Força Aérea é muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer muito a disponibilidade do Sr. Ministro da Defesa Nacional estar aqui, no quadro em que este tema que aqui estamos a discutir não é discutido apenas aqui, mas também na Comissão de Saúde, e na Comissão de Saúde o PSD impediu a Sra. Ministra da Saúde de vir à Comissão. E por isso é com muito gosto, sinceramente, que temos aqui o Sr. Ministro da Defesa Nacional. Até porque, graças ao CDS, descobrimos que da próxima vez que quisermos contar com os esclarecimentos do Sr. Ministro da Defesa, não temos que esperar os 125 dias da última vez que o fizemos, basta chamar um chefe militar e o CDS traz logo o Ministro no dia seguinte e o assunto é sempre mais fácil de resolver. Eu gosto sempre de descobrir estes automatismos, são muito úteis para o futuro. Queria fazer um disclaimer inicial. Nada do que aqui dissemos e digamos constitui qualquer ataque à Força Aérea, porque não é isso que está em causa. Se há governos que souberam valorizar esta interligação entre as Forças Armadas e as tarefas civis, são os governos a que tive a honra de pertencer, no apoio à população pós-incêndios, nas vacinas e até naquilo que o Sr. Ministro da Defesa aqui já referiu, a partilha de responsabilidades com a Força Aérea no combate aos incêndios. Vou ler-lhe uma frase. Temos tido o INEM a trabalhar com a Força Aérea e estávamos à espera de concluir sobre a possibilidade ou não de ter colaboração no próximo ano da Força Aérea nos meios de emergência médica. Concluímos que, neste momento, a Força Aérea não está em condições de nos assegurar, a partir de junho de 2025, ainda este serviço. Ministra da Saúde, Ana Paula Martins. Julgo que o Sr. Ministro não dirá que a Ministra da Saúde está a apoucar a Força Aérea, mas apenas que na avaliação que o Governo fez, e bem, sobre a possibilidade de, no fundo, substituir um concurso a empresas privadas pela capacidade da Força Aérea na emergência médica, concluiu que ainda não estavam em condições. Eu sei que o Sr. Ministro me dirá, como aliás me disse em setembro passado, que isso é uma decisão do Ministério da Saúde. Mas não é bem assim que funcionam os governos. Eu não sei se o Sr. Ministro da Saúde estava presente no Conselho de Ministros dia 14 de novembro de 2024, mas se não estava o Sr. Ministro, estava um dos Srs. Secretários de Estado, não um destes dois, porque o Governo entretanto mudou, mas um dos seus Secretários de Estado, quando o Governo decidiu abrir o concurso para os helicópteros do INEM. Se o Sr. Ministro tivesse convencido que isso era desnecessário, porque a Força Aérea tinha toda a capacidade, certamente teria feito a sua intervenção no Conselho de Ministros, como é normal, dizendo que achava que era desnecessário gastar aquela verba, porque a Força Aérea conseguia assegurar tudo e cumprir todas as funções que cabem, neste caso, ao INEM. E por isso a minha pergunta primeira é a seguinte. Quando o Sr. Ministro aqui esteve há um ano, em 26 de junho de 2024, disse que estava a ser negociado um conjunto de protocolos e compromissos entre o Ministério da Saúde, as Forças Armadas e o Ministério da Defesa. Disse-nos há pouco, e repetiu aqui o Sr. Ministro, o General Cartacho Alves, que o único protocolo que existe é de 2003. Significa que se tentou trabalhar num protocolo durante o ano passado e depois ele acabou por não ser assinado, sim ou não? E a segunda pergunta ainda dentro deste tema, depois farei uma segunda parte, peço desculpa, Sr. Presidente, devia ter dito há pouco, se confirma aquilo que diz aqui a Sra. Ministra da Saúde, que é durante alguns meses do ano passado se trabalhou na possibilidade de, não é contar com a Força Aérea para a emergência médica, isso contamos todos há muitos anos e agradecemos todos, é de substituir
o trabalho que era feito pelo INEM na emergência médica aérea por trabalho da Força Aérea. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro. Muito obrigado. Senhora Deputada, vamos cá ver. Realmente, quando o Partido Socialista, e fê-lo várias vezes, e fê-lo fora muitas vezes, mais do que insinua, diz que a Força Aérea não é capaz, ou porque não tem meios, ou porque não tem pilotos, ou porque as equipas não têm as características não sei de quê, realmente está a apocar a Força Aérea. Até porque, e está a apocar a Força Aérea de uma forma um bocadinho cínica, Sr. Deputado, até porque o PS sobre isso, fosse verdade e não é, teria que chamar a si a maior parte da responsabilidade. O Sr. Deputado sabe que o Partido Socialista foi o partido que mais tempo governou em Portugal. Portanto, se a senhora deputada entende que a Força Aérea não tem meios, há de começar por pensar logo em todos esses anos em que esteve no governo durante os quais fez pouco para dotar a Força Aérea desses meios que eram realmente necessários. Eu posso lhe assegurar, senhora deputada, que este governo fez mais num ano do que os seus governos fizeram em 8 anos pelas Forças Armadas. E também no que tem que ver com a Força Aérea em Portugal. Sendo que, senhora deputada, eu lamento desapontá-la, mas se a senhora deputada me quiser perguntar sobre questões relacionadas com a saúde, ora, eu gostava de lhe recordar que eu sou Ministro da Defesa e, portanto, terá que insistir nas lides parlamentares para que um dia, quando a democracia assim o determinar, a senhora Ministra converse consigo. Pronto, eu não posso substituir a senhora Ministra da Saúde, mas gostava de lhe dizer outra coisa, senhora deputada. É que, realmente, eu não sei se esta lógica que diminui a Força Aérea faz parte daquele tal acordo estratégico na defesa, porque nessa parte eu devo dizer que nunca vou aderir. E vou estar sempre do outro lado. Para isso não vai haver consenso nenhum. Porque a nossa visão sobre as Forças Armadas é realmente outra. E eu acho até uma coisa extraordinária, que é isto, dá-se a circunstância da senhora deputada ser socialista. Mas eu noto na senhora deputada um tamanho fervor no sentido da defesa da exclusividade do setor privado no transporte de doentes, que eu me pergunto, eu pelo menos tenho uma vantagem, é que eu sou o democrata cristão. E, portanto, eu acredito naquilo que a senhora deputada não restou, que é na complementariedade. Ninguém falou daqui de transferência, é complementariedade entre o setor privado e as capacidades do Estado, tendo como objetivo o propósito maior, que é salvar vidas. E, senhora deputada, se a Força Aérea Portuguesa der um passo em frente, realmente fê-lo para que, de forma temporária, para já, essa emergência e esse transporte acontecesse quando um concurso falhou, como falhou muitas vezes com a senhora deputada no Governo. Porque aquilo que a senhora deputada agora aponta a este Governo, no seu Governo aconteceu em triplo, em quádruplo. A senhora deputada multiplique por muito. Porque, senhora deputada, há uma coisa que me impressiona, que os seus deputados do Partido Socialista não valorizem, que é a circunstância de, pela primeira vez em muitos e muitos anos, quando um concurso falha, surge uma alternativa à velha inevitabilidade do ajuste direto milionário. É uma coisa para mim extraordinária. Antigamente o concurso falhava, sobrava como alternativa um ajuste direto milionário, pronto, que eu acredito que fosse um ajuste porventura necessário. Agora surge uma alternativa. E a senhora deputada esforça-se por dizer que a alternativa é má. Olha, senhora deputada, posso só terminar, senhora deputada, só 30 segundos, nem que se conte depois. Tudo o tempo em que a senhora deputada era membro do Governo. Helicópteros do INEM inoperacionais, o equivalente a 26 dias do ano passado, 2017. Atraso em concurso leva o INEM a fazer a adjudicação direta de helicópteros. Estamos aqui também em 2017. INEM recorre a ajustes diretos extra para assegurar helicópteros a partir de 1 de janeiro de 2017. Novo concurso para aluguer de helicópteros deixa cair exigência de equipas médicas. 2018, senhora deputada. A senhora deputada aí, suponho, era, diria, secretária de Estado, braço direito do primeiro-ministro. Pronto. E depois transita para a presidência. Metade dos helicópteros ao serviço do INEM não cumpre o contrato. Metade dos helicópteros ao serviço do INEM não cumpre o contrato. Metade dos helicópteros do INEM vão ser substituídos ou vão ter de parar. Portanto, senhora deputada, garanto-lhe que foi apenas um bosquejo assim rápido naquela capacidade que o espaço cibernético nos concede de procurar lá coisas com alguma rapidez. Isto foi logo, senhora deputada, assim, no imediato. Portanto, senhora deputada,
antes de apocar os outros, e inclusivamente antes de tentar atribuir ao Governo aquilo em que eu realmente só vejo méritos, faça um exame de consciência, Sra. Deputada. E se eu disse obrigado à Força Aérea Portuguesa, no caso da Sra. Deputada, eu diria talvez desculpem, portugueses. Obrigado, Sr. Ministro. Vou devolver a palavra à Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Faça favor. Sr. Presidente, eu fiz duas perguntas muito simples ao Sr. Ministro, mas mesmo muito simples. Se sim ou não esteve a ser negociado um protocolo e se foi ou não assinado, pergunta simples. Segundo, se sim ou não, o Governo procurou substituir o que teria toda a legitimidade para fazer, e sabe porque é que eu digo? Porque, por exemplo, no combate aos incêndios foi isso que aconteceu. Se sim ou não, tentou substituir aquilo que se faz através do INEM pelas Forças Armadas. São duas perguntas, pela Força Aérea, são duas perguntas, são simples, tão simples, completamente no quadro das responsabilidades do Sr. Ministro, que eu não consigo compreender porque é que elas não foram respondidas. Só 2 segundos, Sr. Presidente, não sei se... Sim, ainda tem tempo, um Sr. Ministro. Faça favor, Sr. Ministro. Sra. Deputada, sobre se foi assinado algum protocolo, não houve necessidade a partir do momento em que se teve em conta que a amplitude dos protocolos de 2023 abrangem esta necessidade complementar da Força Aérea Portuguesa e tendo em conta isto que acabo de lhe referir talvez pela quinta vez, Sra. Deputada, complementariedade, isso significa que não houve nenhuma intenção de substituir o que o INEM faz pelas Forças Armadas. Sra. Deputada, ainda dispõe de tempo. Sra. Deputada Mariana da Silva, faça favor. Muito bem. Há um conjunto de decisões que foram tomadas no âmbito do INEM nos últimos tempos que são, como diz o Sr. Ministro, e muito bem, do âmbito da Comissão de Saúde. Não é por falta de tentativa de ter respostas que lhe faço a pergunta a si, mas devo dizer que só há uma e uma única razão pela qual não foi feito mais nenhum ajuste direto. É porque quando o Tribunal de Contas deu visto ao último concurso de ajuste direto, avisou o Governo que não assinaria mais nenhum, porque só por decisão própria do Governo é que não tinha sido aberto o concurso. Esta é a única razão pela qual não foi tentada e recomendo a leitura desses parágrafos do último acordo do Tribunal de Contas sobre essa matéria, porque é muito útil. A minha pergunta é a seguinte: assumindo aquilo que o Sr. Ministro aqui disse, que é distinto do que foi dito nesta Comissão no passado, nunca esteve em causa que a Força Aérea assumisse todas as responsabilidades em matéria de emergência médica. Isso contraria, Sr. Ministro, lamento a frase que eu aqui li há pouco da Sra. Ministra da Saúde e eu, como não disse nada na minha intervenção sobre as limitações da Força Aérea, apenas citei uma frase da Sra. Ministra da Saúde, suponho que fosse dirigida à sua colega de Governo esses comentários. Queria dizer, Sr. Ministro, que todos os meios que a Força Aérea Portuguesa está a usar neste momento com o INEM, ou com trabalho complementar ao INEM, foram adquiridos pelos governos do Partido Socialista. Todos eles. E, portanto, essa forma muito simplificada de dizer que nada foi feito e agora tudo foi feito, esbarra com a realidade. A minha pergunta é simples. Imagino que tenha sido o Sr. Ministro, em contacto com a sua colega de Governo, a dizer que a Força Aérea estava disponível e imagino que lhe tenha sido dito, mesmo que de forma indicativa, até quando é que a Força Aérea estaria a desempenhar estas funções em complementaridade, mas também em substituição de um concurso público que correu mal. E por isso a minha pergunta, Sr. Ministro, é, na sua expectativa, e sabemos que nem sempre as expectativas se confirmam, até quando é que a Força Aérea Portuguesa vai estar a substituir e a fazer as vezes, muito bem, e agradecemos muito, de um concurso que o Governo não conseguiu lançar. Obrigado, Sr. Deputada. Sr. Ministro, ainda dispõe de 1 minuto e meio. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Deputada. Na parte do agradecimento sempre é um avanço. Sra. Deputada, a Sra. Deputada está preocupada com a semântica, do que foi dito, do que não foi dito, como foi dito. Eu estou preocupado, eu estou preocupado em salvar vidas dentro daquilo que são os meios disponíveis no âmbito da tutela do nosso Ministério. A Sra. Deputada, e a pergunta que eu deixo à Sra. Deputada por não respondeu é esta. Está bom, mas tendo sido governante tanto tempo, talvez isso lhe seja questionado um dia, e eu deixo a pergunta aqui, se a Sra. Deputada me permitir. Sra. Deputada, é ou não é bom saber-se que quando, a partir de agora, ao contrário do que acontecia no sistema agisado no tempo da Sra. Deputada no Governo, ficando num concurso deserto, há uma alternativa que é real a um ajuste direto milionário. É ou não é bom? Porque, eu digo, isto é muito bom. Porque realmente, se por alguma razão os meios não aparecem,
Em vez da senhora deputada utilizar os meios, os recursos muito escassos do Estado, o dinheiro pago com muito esforço pelos trabalhadores portugueses, para serem utilizados em ajustes que são muito avultados, a senhora deputada sabe que tem ali a Força Aérea que realmente pratica, exerce a missão com grande competência e capacidade. Pelo que, terminando, na pergunta que me refere, eu não tenho que dizer quando é que a Força Aérea estará disponível, porque a Força Aérea está sempre disponível. A Força Aérea está sempre disponível e a senhora deputada pergunta-me até quando, nomeadamente agora, eu digo-lhe até quando seja necessário, senhora deputada, porque é isso que se espera da Força Aérea Portuguesa. Obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Deixe-me colocar-lhe aqui, Sr. Ministro, 3 questões relativamente a esta audição. A primeira é que eu há pouco ouvi falar de ajustamentos diretos, eu ouvi falar de concursos e pareceu-me que ouvi dizer que o concurso feito por este Governo que terá ficado vazio. Ora bem, tanto quanto sei, o concurso teve vários concorrentes. E mais, os ajustes diretos, foram 15 ajustes diretos do Partido Socialista, do Governo Socialista, e um ajuste direto, que foi este, agora, do PSD, do Governo da AD. Segundo aspecto que eu quero deixar também ao Sr. Ministro, mas o Sr. Ministro virá-me responder da questão dos concursos, é se porventura, relativamente à questão do apoio da Força Aérea em situações de emergência médica, se é uma questão exclusiva do nosso país. É que a informação que eu tenho é que pelo menos 36 países do mundo e vários aqui na Europa têm o apoio da Força Aérea do respectivo país na área da emergência médica. Terceiro aspecto que queria também deixar tem a ver com a questão deste apoio que está a ser feito neste momento. Este apoio é uma cooperação importante para salvar vidas, como o Sr. Ministro já disse, mas é uma cooperação importante que terá uma duração relativamente curta, temporalmente, pelo menos a partir do momento em que a Gulf Med tiver todos os meios disponíveis, o que, pelo que sabemos, acontecerá durante o mês de setembro de 2025. Gostava também que me pudesse confirmar esta situação. Finalmente, dizer-lhe que nós preferimos, obviamente, sempre salvar vidas, utilizando os meios todos que dispomos, em qualquer circunstância, do que deixar doentes sem o meio de socorro adequado, como aconteceu em 2022 e 2023, foram 34.368 doentes que não tiveram o meio adequado de socorro, doentes com prioridade 1. Ou seja, doentes emergentes, doentes em risco de vida. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Vitorino. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quem ouça os deputados do Partido Socialista, parece que o Partido Socialista não governou durante 8 anos e parece que, depois de ter acabado de governar, deixou a situação do INEM, nomeadamente em relação a esta questão da assistência aérea, deixou tudo feito, tudo tratado, estava tudo normalizado. Havia concursos que tinham corrido bem no passado e que lhe deram continuidade. E este Governo chegou aqui e quis fazer tudo à sua maneira, espatifou tudo aquilo que vinha bem feito do passado e resolveu simplesmente inventar um sistema. Imagine-se que até põe a Força Aérea a complementar aquilo que foi feito. E não é nada disso. No tempo do Partido Socialista foram lançados 15 ajustes diretos. 15 ajustes diretos. Foram lançados alguns concursos que eram lançados com um preço tão baixo que já se sabia que iam ficar vazios. Para quê? Para justificar a seguir ao Tribunal de Contas que tinha de ser o ajuste direto. O ajuste direto aos mesmos de sempre. Aos mesmos de sempre. E foi isso que este Governo herdou, não foi outra coisa. Portanto, o que este Governo depois decidiu foi uma coisa simples, lógica e racional, transparente e que vai poupar muito dinheiro ao Estado, ao mesmo tempo que vai cumprir a sua missão. Vai fazer uma coisa simples, que é um concurso e garantir a estabilidade de quem ganhou o concurso até 2030 e sim, numa fase transitória, pedir à Força Aérea que ajude na missão. Algo que a Força Aérea fez com mestria, fez de forma brilhante, respondendo à totalidade dos pedidos que lhes foi feita, sem qualquer falha, ao contrário do que é dito, sem um conjunto de outras coisas que aqui foram ditas, sim, que puseram em causa a missão, porque quando se escreve, Senhora Deputada Mariana Vieira da Silva, eu li o documento do Partido Socialista que a Senhora Deputada não leu, mas o que aqui diz, mas assinou, por acaso é curioso, o que aqui diz, põe, Senhora Deputada, em causa aquilo que é a operação
à operação da Força Aérea. Já tem a oportunidade de falar a seguir, certamente. Tem de estar sempre a interromper toda a gente, mas isso não lhe vai dar razão, vai continuar a não ter razão. E a herança do seu partido que deixaram ao país é a mesma aquela que eu disse. Por mais interrupções que faça, não muda a história, não muda aquilo que foi a desgraça que deixaram no INEM, que deixaram o INEM na penúria. Muito obrigado. Sr. Deputado Luís Dias, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, apocar, uma palavra que usa com muito à vontade e de forma até às vezes gratuita. Sr. Ministro, apocar a Força Aérea Portuguesa é andar um ano a discutir uma nova missão para a Força Aérea Portuguesa e comunicar à Força Aérea Portuguesa a menos de 5 dias do início dessa missão. Isso é que é apocar os militares que cumprem com zelo as suas missões. Sr. Ministro, apocar a Força Aérea Portuguesa é permitir, e a Defesa Nacional, é permitir que uma colega sua, 2 dias depois de vir aqui à Comissão de Defesa, garantir que a Força Aérea tinha todos os níveis e preparação para iniciar a missão, deixar que a sua colega da Saúde dissesse que a Força Aérea não tinha esses meios. Isso é apocar a Força Aérea e é apocar a Defesa Nacional. Mas, Sr. Ministro, através das notícias que nos chegaram, o Partido Socialista fez uma coisa muito simples e responsável. Público, Correio da Manhã, Expresso. Podíamos estar aqui o dia inteiro, posso lhe ler as notícias. Durante a noite só há um helicóptero de transporte de emergência disponível para o território. Doente levou mais de 5 horas a ser transferido. O único heli que opera à noite não consegue aterrar em nenhum heliporto. Força Aérea nunca teve condições para responder ao transporte aéreo de emergência. Ministério da Saúde ignorou Tribunal de Contas, INEM e Força Aérea. Sr. Ministro, se nós pegássemos nisto e não fizéssemos nada, era apocar o jornalismo português e nós não o fazemos. Para terminar, Sr. Deputado Bruno Vitorino, 8 anos do Partido Socialista permitem hoje que o Ministério da Defesa tenha todos os Koala, todos os Marlin e todos os Black Hawk que estão neste momento em uso para este serviço. Foi o Governo do Partido Socialista que comprou todos esses meios que servem na Força Aérea Portuguesa. E isso sim é valorizar as Forças Armadas Portuguesas, é dar-lhes meios. E nós, ao contrário do que tanto disse, compramos todos estes meios que estão hoje ao serviço da Força Aérea Portuguesa para esta missão tão importante para as pessoas. Termino, Sr. Presidente, com um obrigado de facto. Obrigado à FAP, porque com o seu brio, com o seu profissionalismo, salva realmente vidas de portugueses, sobretudo perante a incompetência do Governo português. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Ventura tem a palavra. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, gostava de começar por dizer que, Sr. Ministro entrou nesta sala com uma história já contada. E a história que se queria contar aqui resume-se mais ou menos a esta notícia. Diz assim: FAP só fez 35% dos voos pedidos pelo INEM. O interesse político aqui era dizer que a decisão que o Sr. Ministro tomou e a do Sr. Ministro da Saúde tinha falhado e que a FAP não estava à altura, que foi uma decisão impreparada. Ora bem, hoje tivemos o chefe de Estado-Maior da Força Aérea que explicou que 100% das missões pedidas à Força Aérea foram executadas com sucesso. Mas a história que queria ser contada esconde outra história. Senhor Deputado, eu ouvi-o com atenção. Eu peço desculpa. Esconde outra história que esta sim é verdadeira e é muito socialista. Eu vou ler aqui uma declaração do Ministro da Saúde socialista de 2018. E justiça seja feita, é comedido, porque o ex-líder do Partido Socialista, como sabem, cada vez que falava sobre habitação, a TAP, seja o que for, anunciava uma revolução. Anunciou mais revoluções em 2 anos do que o Vasco Gonçalves como Primeiro-Ministro. Mas este caso, este Ministro Socialista, não. Foi mais comedido, anunciou só um grande ponto de viragem. E disse assim: vamos assistir ao maior investimento em equipamentos e em meios e recursos humanos que alguma vez o INEM teve. Isto é como uma história socialista começa a gerir uma instituição pública. Agora vamos ver como termina estes meios todos que o Partido Socialista garantiu e que adquiriu. Manuel Pizarro, em 2024, diz mais ou menos assim: quando faltavam 48 milhões de saldo de gerência no INEM, foram transitados para amortecer a dívida pública portuguesa, para fazer um número ao Ministro Fernando Medina. Diz assim, senhora deputada, ouvi os seus deputados com toda a atenção, ele diz assim: quando por alguma razão se acumulam saldo de gerência, eles devem ser utilizados de forma mais cuidadosa possível, e parece-me que a sua eventual aplicação em títulos de dívida pública, e não estou em condições de confirmar que essa aplicação foi feita. Como é que a história acabou? Foi anunciado o maior investimento e os maiores meios, e o INEM acabou. Saiu o dinheiro e saiu os meios. Muito obrigado, Sr. Deputado. Só a pergunta que falta aqui fazer, Sr. Deputado:
15 ajustes diretos depois, a questão que se coloca é porquê que o Partido Socialista nunca confiou à Força Aérea a missão de salvar vidas? Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Mariana Vieira da Silva vai fechar a segunda ronda. Faça a favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que temos aqui que decidir qual é o caminho que se quer seguir, porque ou não é necessário nenhum concurso e a Força Aérea substitui completamente todos os meios. E eu queria relembrar, foi isso que aqui foi dito durante um ano não é nesta sala, estamos numa sala um pouco maior hoje, mas na sala onde habitualmente reúne a Comissão de Defesa. Foi dito pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional, foi dito ali pelo Sr. Deputado João Almeida de forma mais, disse-me a mim, não vai abrir nenhum concurso para helicópteros do INEM. Não abriu, nem vai abrir, porque a Força Aérea vai fazer tudo. Nós não inventámos, aliás, fomos surpreendidos aqui na Comissão de Defesa, nenhuma ideia de que não ia abrir concurso e que era a Força Aérea que ia fazer tudo. Foi dito nesta sala por vários intervenientes. O que é que aconteceu? É que essa tentativa falhou. Ninguém quis, e a Ministra da Saúde confirma, diz que a Força Aérea não estava preparada para fazer tudo, e agora temos um pior de dois mundos. Porque o que é que nós temos? Temos um concurso que foi terminado, um ajuste direto por cima do concurso e a Força Aérea. Portanto, a Força Aérea não está a substituir o ajuste direto, está a acumular com o ajuste direto. As perguntas do Partido Socialista visam uma única questão, que é esclarecer porque é que o INEM não abriu o concurso e porque é que isto é importante? Porque há, não um, não dois, mas 3 presidentes do INEM a dizer que foram impedidos de abrir esse concurso, um dos quais disse que era por isso que não tomava posse e disse-o nesta comissão. Nós vamos agora para o 4º presidente do INEM, num ano de governo, e temos dúvidas que são legítimas sobre a razão de não ter sido lançado um concurso em tempo, porque tudo o que nós estamos a viver, e volto a reafirmar o agradecimento à Força Aérea, justifica-se por não... Ninguém chamou incompetente, Sr. Deputado. Está a pôr palavras na boca de outras pessoas. Obrigado, E leia as declarações da Sra. Ministra da Saúde, que foi a primeira a dizer que a Força Aérea não podia assumir estas responsabilidades. Muito bem, Srs. Deputados. Srs. Deputados, vamos deixar o Sr. Ministro responder. Sr. Ministro, tem 14 minutos para responder às perguntas colocadas pelos Srs. Deputados. Faça a favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então vamos por partes. Ainda não está. Já está. Posso? Deixa só. Não tem mal, é só. Porque eu gostava mesmo que me ouvissem, porque isto é realmente muito sério e é bom que as pessoas fiquem esclarecidas. Sr. Deputado, quanto à questão que repetiu, afinal, sobre o comentário de que as aeronaves não seriam apropriadas para a emergência médica, eu perguntaria como é que helicópteros e aviões que são utilizados em tantas partes do mundo na emergência médica não são adequados. Olha, não, essa é que é a questão. Mesmo o AW119 Koala, que aqui se diz não sei o quê por causa do motor, olha, nos Estados Unidos é usado a miúde na emergência médica. O EH-101 é utilizado em todo lado. Falcon 50, Falcon é utilizado em todo lado. C-295M é utilizado em todo lado. Naturalmente o Black Hawk é utilizado em todo lado. Portanto, há coisas que se dizem, mas dizem-se. Há de haver. Há pouco eu comecei esta audiência a perguntar-me, não é? A perguntar-me e a interpelar os seus deputados sobre como é que nós às vezes lemos e ouvimos coisas que, sendo absolutas inverdades, ainda assim fazem o seu curso. Isto para dizer que há de haver alguma justificação. Eu é que não encontro. Pronto. Não encontro. Portanto, enfim, quem diz que o justifique. Portanto, os meios, quanto aos meios que foram, Sr. Deputado, os meios que existem são os meios que foram considerados neste momento suficientes. E tanto assim é que, no que tem que ver com a Força Aérea, a Sra. Deputada vê os dispositivos que são utilizados, não são utilizados todos ao mesmo tempo, e são utilizados em função do doente, em função daquilo que o CODU determina, em função das necessidades.
o que mostra que são mais do que adequados, até porque nós estamos a falar de aeronaves e estamos a falar de equipas que estão em exclusividade adstritas a esta função e têm feito com enorme competência. Sra. Deputada Paula Santos, o de ser mais barato ou não, há desde... sim, eu sei, vou tentar justificar. Vamos cá ver, há uma razão desde logo que decorre das regras do mercado, em que a Sra. Deputada não acredita com tanta convicção como eu, e que tem que ver com as leis da oferta e da procura. A Força Aérea Portuguesa não tem como escopo o lucro. Não tendo como escopo o lucro, só nessa margem, seguramente que a prestação do serviço resultará mais barata. Pronto. O protocolo estabelece a complementariedade num sistema que é o atual. Portanto, porque não a Força Aérea, porque não sei o quê, porque o que está estabelecido é uma complementariedade num sistema que é o atual e que, portanto, conta com os meios que são necessários, encontrados em diferentes latitudes, para assegurar o serviço e o bem maior que é a vida que se quer salvar. Pronto. E, portanto, os meios são estes, podiam ser mais, podiam ser menos, são estes, foram considerados adequados. Eu não sou técnico, não tenho a pretensão de justificar tecnicamente aquilo que a esse nível foi decidido, porque quem sabe muito mais do que eu. Os concursos falham. Ora bem, os concursos falham, a deputada refere os concursos que falham, os concursos falham, sempre que há os concursos públicos falham, lá está, por razão que também tem que ver, desde logo, com as leis da oferta, da procura, da maior escassez ou maior abundância daquilo que se pede em qualquer momento. Ora, o que aqui, isso é o facto, mas o que aqui é novo, e que o Partido Socialista não valoriza, e realmente a mim me impressiona, é nós sabermos que, por decisão deste Governo, se o concurso fica deserto, ou se há uma necessidade do meio que é urgente, não tem que optar, como tantas vezes no passado, por um ajuste direto que é absolutamente milionário, desproporcionado, sem adesão àquilo que nós achamos normal, também tendo em conta essas regras, que são as regras do mercado, da oferta e da procura. Agora sabe-se, pelo menos com este Governo, que se o concurso fica deserto, entre o concurso deserto e o ajuste direto milionário, há uma alternativa na Força Aérea Portuguesa que presta o serviço e que também dá, por essa via, eu diria, um sinal ao mercado. É que as coisas já não são como antigamente, e ainda bem, porque quando as coisas funcionam mal, quem governa deve fazer qualquer coisa para as melhorar, para corrigir os problemas. As coisas funcionarem mal, as pessoas ficarem perplexas com aquilo que vai acontecendo ano após ano e não se fazer nada para o alterar, é que também me leva a questionar porque é que assim é. Terá sido assim no passado, mas não é assim agora. E é uma opção que é política e o que eu acho, sinceramente, que é uma opção adequada. O Sr. Deputado Manuel Guimarães falava do apoio da Força Aérea. Realmente, enfim, da Suécia à Itália, passando pelos Estados Unidos, a Força Aérea está empenhada em ações que são de emergência médica, é normal. E o desperdício de recursos é que é também uma coisa muito impressionante. Saber-se que existem recursos, que esses recursos podem ser utilizados a benefício do interesse comum e não o fazer é que seria totalmente disparatado. Ora, os recursos existem, não estando a ser utilizados, traduzem um resultado, que é o que todos desejamos, através da Força Aérea, assim vai acontecer também, e ainda bem. E não é temporário, Sr. Deputado. E não é temporário. E não é temporário pela simples circunstância que a Força Aérea já faz emergência médica há anos e continuará a fazer emergência médica nos próximos anos, como é normal. Farão centenas de missões todos os anos, nos Açores, na Madeira, dos Açores para a Madeira, da Madeira para os Açores, dos Açores para o continente, do continente para os Açores, da Madeira para o continente, do continente para a Madeira, no estrangeiro. E isso que resulta em, neste caso, milhares de vidas salvas, é para continuar, não é para acabar, senhor deputado. Já no que está a acontecer neste caso concreto, eu também não diria que seja para acabar. Eu, pelo menos, acho que se no futuro acontecer coisa equivalente, se a alternativa for não ter transporte aéreo de doentes, acha que não se vai utilizar, não se vai recorrer à Força Aérea que tem disponíveis os equipamentos e as equipas? Não. Pronto. Nós estamos a falar de uma situação que ainda assim é conjuntural, é específica. Esta é para acabar. Agora, o que vai acontecer no futuro, logo se vê. É uma decisão que é política e compete a começar ao Primeiro-Ministro. Pronto. A única coisa que me compete a mim é assegurar que os meios estão lá, estão disponíveis e estão ao serviço do povo português. Porque realmente os militares não estão fechados nos quartéis.
Pronto. O Sr. Deputado Simões Melo insiste em quanto é que vai custar. As contas serão feitas, afinal, Sr. Deputado, quando este ciclo terminar, este ciclo dos meses para os quais, nesta missão específica, a Força Aérea foi chamada, mas gostava de lhe sublinhar, Sr. Deputado, como eu tenho, suponho, o General Catacho Alves é capaz de aqui ter dito, muito embora eu não tenha escutado, porque cá não estava, gostava de lhe recordar que a Força Aérea é credora de muitos milhões de euros de emergência médica que ao longo de anos vai fazendo, sem que lhe sejam pagos. Bom, e portanto, não sei se disse, mas digo-lhe eu. Pronto, e portanto, a nossa obrigação, enquanto Estado, é assegurar que aquilo que a Força Aérea faz, ao nível do Governo, será pago. Pronto. O Sr. Deputado Dias, o Sr. Deputado Luís Dias, eu queria dizer que apoucou sim, Sr. Deputado, porque apoucaram sim, eu vou usar o plural, apoucaram sim, porque eu leio o requerimento do Partido Socialista e eu vejo um apoucamento permanente, ou pelo menos uma injustiça reiterada, tendo em conta o esforço, os meios empenhados, o sacrifício de tantos para que as coisas corram bem. Quando o Sr. Deputado diz que durante a noite só funciona, o Sr. Deputado, eu acho que comete um erro grave, é que o Sr. Deputado faz política a partir das notícias dos jornais. Não. Bom, e esse é um erro muito grave. Aliás, enquanto lhe digo, o Sr. Deputado está-me a mostrar um título. Mas é uma boa regra na política, Sr. Deputado, confirmar-se sempre aquilo que vem noticiado, porque os jornalistas, pronto, chamou o chefe e voltou há pouco a exibir notícias que já foram contraditadas pelo chefe e que sabe são absolutamente falsas. O Sr. Deputado voltou a falar das 5 horas. Que é um disparate absurdo que o Sr. Deputado aqui se permite repetir, não sei bem porquê, talvez porque não estivesse atento. Agora, Sr. Deputado, não faça notícias, aconselho-lhe, se é que isso vale alguma coisa, aconselho, quem sou eu para ter essa pretensão, mas pelo menos eu não faria notícias na base de notícias de jornais, não fazia política na base de notícias de jornais apenas, que para além do mais o Sr. Deputado tem muita facilidade em confirmar, recorrendo às Forças Armadas, quando vem dizer que os meios não são adequados, que a situação, como se esperava, tem gerado falhas graves ao serviço de transporte aéreo urgente de doentes. Mas, Sr. Deputado, isto é de uma injustiça. Não houve um transporte efetuado pela Força Aérea Portuguesa que tivesse falhado. Posso terminar? Posso terminar? O Sr. Deputado estava a perguntar, eu estou a responder. Não houve um serviço de transporte aéreo pedido à Força Aérea que até hoje tivesse falhado. E o Sr. Deputado escreve num requerimento que a situação, como se esperava, tem gerado falhas graves no serviço de transporte, no transporte aéreo urgente de doentes. Eu gostava que me dissesse um caso dos transportes da Força Aérea que tivesse falhado, e mais até que tivesse falhado de forma grave. Não tem nem um, Sr. Deputado. Mas, para lhe dizer, portanto, que fazer política por notícias às vezes dá nisto, e dá nisto também nas notícias que o Sr. Deputado, infelizmente, teve azar, eu acho, calculo, não é? Foi buscar ao molho a primeira que estava e veio com a das 5 horas. Essa notícia das 5 horas, Sr. Deputado, foi a propósito de um transporte de um doente da Covilhã para Coimbra, que eu devo dizer, eu vinha a fazer uma viagem do Porto para Lisboa e vinha a ouvir uma rádio, não importa qual, em que as horas foram passadas a discorrer em comentários do público sobre um transporte que demorou 8 horas. Nós vimos notícias que foram de 6, de 8 e de 10 horas. Sobre o transporte de um doente. O Sr. Deputado trouxe a notícia das 5 horas. Pronto, vá lá. Não foi assim a pior de todas. Mas, Sr. Deputado, eu só para lhe dizer que neste transporte deste doente, deste doente da Covilhã para Coimbra, olha, quando o CODU... O Sr. Deputado quer-me ouvir ou quer falar? Pronto, é porque eu estou a tentar responder. Se o Sr. Deputado não me deixar, o tempo passa e as pessoas não ficam esclarecidas. Eu estou a dar a minha versão dos fatos. O Sr. Deputado tem a sua convicção firmada. E eu não tenho a pretensão de o convencer, mas gostava de poder informar para fora. E informando para fora, o que eu gostava de dizer é que este doente que foi transportado da Covilhã para Coimbra, no momento em que o CODU pede o helicóptero, o helicóptero sai do Montijo às 22 horas e 5 minutos. Chega a Castelo Branco às 23 horas e 20 minutos. Chegou a Castelo Branco, teve que desligar os motores e ficar à espera do doente. Desligar os motores e ficar à espera do doente. Saiu depois de Castelo Branco às 23 horas e 40. E chegou a Coimbra às 0 horas e 30 minutos. No total, paragem incluída, o tempo que decorrido foram 2 horas e 15 minutos. Mas a convicção pública, feita na base das notícias
que eu acredito não são mal intencionadas, mas certamente a fonte não era bem intencionada. Que o Sr. Deputado dá como boas e aqui invoca, falavam de 5, falavam de 8 horas, falavam de 10 horas, Sr. Deputado, isso é um disparate. Pronto. Já agora, convém dizer que esse doente não era também um doente urgente. Não era um doente urgente, porque se fosse um doente urgente não tinha ido para a Covilhã. Pronto. E por isso é que o meio acionado foi este, e chegou-se à conclusão que o helicóptero que devia ser utilizado era aquele. E o doente no dia seguinte, se bem sei, não quero dar de certeza absoluta, mas se bem sei, estou a falar de memória, o doente no dia seguinte teve alta. Pronto. E portanto, Sr. Deputado, não foi grave, não foi... Pronto. Mas o que aí não veio. A fonte, Sr. Deputado, a fonte. Eu tento sempre perceber o racional da coisa e porque é que a notícia surge. Porque é que uma mentira é transformada em... Bom, muito bem. Terminando então... Gostava de dizer que a mesma coisa vale para as tais das 20 ativações, só 35% é que foram realizadas, porque os helicópteros até vieram para trás porque aquilo não servia para nada. Olha, Sr. Deputado, é totalmente falso também. Houve 11 ativações e houve 11 ativações e cumpriram-se as 11 ativações. Posso responder? Obrigado. Porque eu acho que era importante esclarecer isto. Pronto. Houve 11 ativações e cumpriram-se as 11 ativações. O número 20 não é ativação. Convém ter precisão nos conceitos. E como é que isto funciona? Sempre que há um acidente ou há uma emergência, o 112 atualmente recorre ao CODU, que faz duas coisas. Envia a VMER e pré-avisa o helicóptero. No final, chegado o médico decide se o transporte por terra é suficiente ou se é preciso recorrer ao transporte aéreo. Sendo preciso recorrer ao transporte aéreo, diz para a Força Aérea, é para avançar. O helicóptero avança, ou o avião, e transporta o doente. Ou então diz, afinal não é preciso, a situação fica resolvida por outro meio. O helicóptero regressa, mas isso não são ativações, são situações de prevenção. E, portanto, terminando então, Sr. Presidente, eu espero pelo menos que esta audição tenha servido para esclarecer alguns equívocos. Espero que pelo menos o Partido Socialista, em relação ao futuro, já vi que hoje não consegui convencer completamente, consiga perceber a virtude da existência de mais uma possibilidade, sempre que os malfadados concursos não resultem muito bem. Pronto. E, para o mais, as Forças Armadas continuarão, como sempre, ao serviço da pátria portuguesa, e termino como comecei. Muito obrigado à Força Aérea, muito obrigado às Forças Armadas.